Vamos chegando para a gente falar sobre um tema super importante hoje. A importância de você saber as cores que mais favorecem a sua aparência, que mais favorecerão a sua imagem. Quem quer falar sobre cores comigo hoje? Vamos chegando. Gente, esse assunto de coloração pessoal, paleta de cores, é um dos assuntos que eu mais tenho procura, que mais gera dúvida, que mais gera curiosidade por parte das mulheres. Recebo muita pergunta, assim, muitas mensagens do pessoal querendo saber mais sobre isso. Então, eu acho importante a gente falar numa live para eu poder explicar exatamente para vocês como é que funciona, como é o método, como ele é aplicado e os pontos positivos e negativos de você saber realmente cores que sejam legais para você. Eu tô aqui com a minha paleta de cores em mãos, eu vou falar sobre ela também, tá? O negócio é o seguinte, gente, para você descobrir a sua paleta de cores, o que você precisa fazer? Não é simplesmente ir na internet, jogar no Google, né, paleta de cores, com certeza vai aparecer um monte de paletas, um monte de informação sobre coloração pessoal, coisas aleatórias, né, que vão te deixar ainda mais sem saber para que lado ir. O que você tem que fazer para descobrir a sua paleta? Você precisa passar por um estudo de coloração pessoal. Simples assim, tá? Então não adianta nada você ter uma paleta em mãos e não saber como usá-la. Isso faz parte do método que eu vou ensinar aqui hoje para vocês, que eu vou mostrar como é. O estudo de coloração pessoal é um estudo que é feito baseado nas suas cores naturais. Então, todas nós, cada uma de vocês aqui que está me escutando hoje, nasce com uma cor de pele, nasce com uma cor de cabelo, nasce com uma cor de olhos, de sobrancelhas, muito particular de cada uma de vocês. Não tem nenhuma outra pessoa, né, igual, com todas essas mesmas características iguais às que você tem. Então, quando a gente faz esse estudo de coloração pessoal, a primeira coisa que a gente tem que saber é exatamente qual é o seu tom de pele, qual é o seu tom de cabelo, olhos e sobrancelha, tá? Então, quando a gente descobre isso, a gente vai saber exatamente quais serão as cores, os tons de cores que mais irão harmonizar com as suas cores naturais. Isso é um processo, gente, de similaridade. Nada mais que isso. Então, mediante as minhas cores, o tom da minha pele, do meu cabelo, dos meus olhos e sobrancelha, eu tenho em mãos essa paleta que é a minha, com as cores que mais me favorecem. Hoje eu escolhi essa blusa nesse tom de azul que tá aqui na minha paleta de cores, tá? E aí, eu vou falar aqui já pra vocês os pontos positivos e negativos de você colocar uma cor próxima do seu rosto que esteja na sua paleta, tá? Muitas pessoas me perguntam se esse método, né, esse estudo de coloração pessoal, dá para fazer somente de forma presencial ou se dá para fazer online também. Dá para fazer online também. Existem vários métodos, tá, gente? O método que é aplicado na coloração pessoal presencial não é o mesmo método que é aplicado no online. Existem métodos diferentes. O método, um dos métodos, né, é o método sazonal, que é o método que eu aplico no meu curso online. Tá? Então, tem outros métodos. Tem, por exemplo, o método sazonal expandido, que é um método que só dá para ser aplicado de forma presencial. Tá? Então, métodos temos métodos diferentes. Lá atrás, quem criou esse método sazonal, na verdade, foi uma estilista, uma artista plástica chamada Suzane Caigil. E aí, depois dela, eu tô falando isso aqui pra vocês entenderem que isso tem embasamento científico, tá, gente? Não sou eu que inventei isso. E depois da Suzane Caigil veio a Carole Jackson, que escreveu um livro até, inclusive, quem quiser pesquisa aí, chama-se Color Me Beautiful, tá? E nesse livro ela explica o método sazonal, que é um sazonal porque é baseado nas 4 estações do ano: primavera, verão, outono e inverno. O que ela fala pra gente? Até coloquei aqui algumas fotos para mostrar pra vocês. Lá, primavera, tá? O que ela fala? Que
existe harmonia nas combinações entre as cores que a gente pode encontrar na natureza. Então, esse método sazonal, que é o primeiro, né, lá de trás, e é o que tem esse embasamento científico que eu tô falando aqui para vocês, ele explica essa harmonia de cores pelas cores da natureza. Então, normalmente, no método que eu abordo dentro do meu curso, que é o método sazonal, a gente aborda 4 paletas, que são as 4 paletas principais. Outono puro, primavera pura, verão puro e inverno puro, que são as 4 paletas fundamentais, as primeiras paletas, tá? A minha, que é a outono, vou mostrar aqui pra vocês. Vamos ver uma paisagem outonal. Então, quando a gente fala a minha paisagem é outono, não quer dizer que ali existam só cores frias, né? Por causa do frio do outono. Não é baseado nisso. É baseado na aparência da estação. Então, vamos ver as cores que aparecem no outono, né? Normalmente são cores mais suaves e são cores mais quentes. Assim como, olha só, na primavera aparecem cores mais brilhantes e cores mais quentes também. Eu vou explicar já o que é cor quente e o que é cor fria, tá? Pra vocês entenderem. No verão, olha só a aparência do verão. O verão, as cores são mais frias e mais opacas. É isso mesmo, cor fria no verão, sim. A princípio, assim, causa uma estranheza, né? A gente fica meio, nossa, mas que estranho, cor fria no verão, sim. Eu vou explicar já por quê. E depois, a aparência do inverno, que é composto mais por cores mais frias e cores mais intensas. É diferente do verão. Sempre que o pessoal fala assim, Marina, a sua paleta é outono, né? Sim, é uma paleta de pele quente. A minha pele é uma pele quente. E isso eu ensino como diagnosticar dentro do curso, tá? Você saber se você tem pele fria ou pele quente. Essa paleta sendo de cores quentes, você vai pensar assim, nossa, só deve ter vermelho, amarelo, laranja, que são basicamente consideradas cores, no primeiro momento, cores quentes, né? Mas não é bem assim que funciona. Por exemplo, todas as cores, gente, todas elas, vamos pegar o vermelho, tá? Todas as cores têm os seus tons frios e os seus tons quentes. Então, o vermelho, quando a gente faz assim, ó, a gente faz, na verdade, por comparação. Deixa eu pegar uma outra foto que não está cortando aqui para vocês conseguirem visualizar. Então, olha lá, vamos pegar para vocês entenderem o rosa. Então, a gente tem tons de rosa que são mais frios e tons de rosas que são mais quentes, assim como eu falei do vermelho. Como é que ela vai ser mais fria e como é que ela vai ser mais quente? Quando ela tiver mais azul na composição, ela será mais fria. Quando ela tiver mais amarelo misturada na composição, ela vai ser mais quente. Então, é muito difícil eu pegar uma cor aqui, ó, e falar assim pra vocês, tipo esse azul que eu tô usando aqui. E aí, esse azul aqui, você acha que é um azul mais quente ou um azul mais frio? Comparado com qual outro azul? Aí sim, eu consigo te responder. Mas olhando assim, não dá pra falar se é um azul quente ou um azul frio. Eu sempre vou pelo efeito de comparação. A mesma coisa, o vermelho, ó. Existem os vermelhos mais frios, que tem mais azul na sua composição, e os vermelhos mais quentes, que tem mais amarelo em sua composição. A mesma coisa o verde aí de baixo, ó. O verde da esquerda é um verde mais frio. O verde da direita é um verde mais quente, porque ele tem mais amarelo na sua composição. Quando a gente compara um com o outro, aí sim eu consigo te falar, esse verde aqui é mais quente do que esse aqui, que é mais frio. Então, por isso que em todas as paletas vai ter um tom de vermelho para você, vai ter um tom de amarelo para você, vai ter um tom de azul para você. O pessoal às vezes me manda mensagem assim, Marina, eu sou loira, eu tenho cabelo muito claro, então eu não fico bem de amarelo, né? Aí eu respondo da seguinte forma, o dia que você fizer o seu estudo de coloração pessoal, você vai descobrir exatamente o tom de amarelo que vai valorizar você. Por quê? Toda paleta vai ter um tom de amarelo. Só que vai ter uma tonalidade específica
que vai dar certo com o seu tom de pele, com o seu tom de cabelo, olhos e sobrancelha. É um conjunto que a gente avalia, tá? Então funciona dessa forma. Por isso que a minha paleta tem tons de azul, assim como tem tons de verde, tons de vermelho, tons de amarelo, de marrom, etc. Tons de roxo e assim por diante, de acordo com a paisagem ou tono que eu mostrei aqui agora para vocês. Outra paleta que é num tom que é voltada para tons específicos de pele quente é a paleta Primavera. Só que aí é bem diferente da outono. A Primavera, como eu falei, aparecem cores muito mais vibrantes, muito mais saturadas, muito mais chegueiras, digamos assim, né? E são quentes, são cores quentes também, que tem muito amarelo na sua composição, tá? Então, só para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona essa questão das paletas, tá? Então, todo mundo consegue fazer de forma online, com certeza consegue, por esse método que eu estou mostrando aqui para vocês, certo? Quando vocês veem, né, as consultoras, às vezes, fazendo aquelas demonstrações com aqueles panos coloridos, aquilo lá, gente, é um método que é aplicado somente de forma presencial, não dá para fazer online, tá? E aí são 12 paletas, é um método completamente diferente desse. Os dois métodos são eficazes para você descobrir as suas cores? Com certeza são. Aí eu peço para você pesar o que é mais interessante para você na hora que você for fazer. Pense que a forma presencial é mais cara, tem o deslocamento da pessoa que vai fazer para você, enfim, né? Cada um aí vai pesar o que é mais interessante para si. No método online é muito fácil, é muito prático e muito certeiro. É isso que eu quero que vocês entendam, tá? Já falei das cores quentes e das cores frias, né? Vamos ver um pouco aqui. Essa é a paleta. Ah, peraí que cortou um pedaço. Essa é a paleta que eu acabei de mostrar aqui agora pra vocês, que é a paleta que eu uso. Como é que eu uso essa paleta? Eu tenho ela impressa aqui em casa e eu tenho ela em arquivo no meu celular também. Porque às vezes eu saio, né, de casa e quero consultar minha paleta, a paleta tá aqui, então eu tenho no celular. Como é que faço a comparação? Simplesmente coloco a paleta em cima da roupa e comparo o tom da roupa com o tom que está na paleta. É simples assim, não tem mistério nenhum, tá? Como é que essas cores vão te ajudar? Quando você colocá-las próximas ao seu rosto. Então, as cores que você usa na parte de baixo, calça, saia, short, etc., não tem nada a ver. Você pode usar a cor que você quiser. O importante é você saber que essas cores aqui precisam ser colocadas próximas ao seu rosto para estarem de acordo e próximas à sua paisagem natural, a paisagem do seu rosto. Certo? Quais são alguns pontos positivos? Vou colocar aqui algumas harmonias faciais aqui para vocês, ó. Quais são os pontos positivos que as cores certas, colocadas próximas ao seu rosto, podem fazer por você? Um aspecto de uma pele mais uniforme e mais iluminada, com certeza. Acaba distraindo o olhar das imperfeições que você tem no rosto, sabe? Aquelas manchas, olheiras, mancha de melasma, mancha de acne. Quando você coloca uma cor que te favorece, você acaba distraindo essas imperfeições do seu rosto. Ressalta a cor da maçã, do rosto e dos lábios também. Sabe aquele efeito de rubor natural? Dá aquela sensação que você já tá com a pele maquiada, sabe? E harmoniza com a sua coloração natural, valorizando o seu rosto. Então, se você pode escolher cores para estar ao seu favor, por que não escolhê-las? Não é? O que eu falo para as minhas alunas do curso, gente, é simplesmente isso. A paleta de cores, ter uma paleta de cores, não é para restringir o uso de outras cores que não estejam nela. É para direcionar o uso das melhores cores para você. Então, vocês acham que eu uso somente 100% das vezes cores que estão na minha paleta? Não. Mas eu posso dizer para vocês hoje que o meu guarda-roupas, acredito que 80% dele é com cores que estão na minha paleta de cores. Com certeza,
tá? Por quê? Se é uma coisa boa pra mim, por que eu não vou focar nisso? Todas as vezes que eu sair pra comprar, pra escolher alguma roupa, eu levo a minha paleta e se eu puder, se eu conseguir escolher, eu vou escolher as cores que estão aqui, certo? Quando você usa alguma cor que não te favoreça, você pode apagar a luminosidade natural da sua pele. Sabe aquela sensação de estar com a pele amarelada ou acinzentada? Você fica pálida, se sentindo pálida? É isso. Ela vai evidenciar as imperfeições do seu rosto, né? Como eu já falei, mancha de acne, de olheira. Cria certos sombreados no seu rosto que você não quer que apareça, né? Linhas de expressão, sabe aquelas ruguinhas ao redor dos olhos? Às vezes o efeito barba, que a gente chama, né? Ou mesmo papada aqui debaixo do queixo. Isso vai chamar mais a atenção quando você estiver usando uma cor que não te favoreça. Aí você vai falar assim, nossa, mas e agora? Como é que eu vou fazer para usar cores que não estejam na minha paleta de forma que elas não me desfavoreçam? Vou dar o exemplo para vocês do preto, né? Eu não tenho preto na minha paleta. Não tenho. E eu gosto muito de usar preto. Adoro. E uso sempre. Aí tem alguns artifícios, algumas dicas que eu ensino dentro do meu curso. Minhas alunas que estão aqui sabem. Não pode contar antes, viu, gente? Que você pode usar para que isso não aconteça. Eu vou falar um. Então, por exemplo, assim, ó. Aqui, ó, são 64 cores e aqui embaixo, ó, tem o tom de metal que me favorece. Lembra que eu falei pra vocês que não é só cor de roupa que a paleta ajuda? A cor de metal também você vai descobrir. A cor de metal que mais me favorece são os tons de dourado, conforme o meu tom de pele. Então, o dourado mais aberto, o dourado bronze, o ouro velho, são cores que ficam de metais que ficam legais pra mim. Então, por exemplo, o dia que eu quiser usar o preto na roupa, eu posso jogar o metal dourado num brinco que chame atenção, num colar que chame atenção, que o preto não vai me desvalorizar tanto. Mas para você saber a cor de metal que vai te favorecer, você precisa saber também a sua paleta de cores. Outras vantagens, né, que a paleta de cores pode trazer para você. Cor de roupa, cor de metal. Lembra que eu falei na live de ontem? A maquiagem. Então, todas as cores da maquiagem, a base, o blush, o batom, a sombra, o corretivo, tudo isso você consegue também se basear na sua paleta de cores. A cor de cabelo, o pessoal me pergunta muito, também a mesma coisa. Então vamos tirar o mito de que a paleta de cores só existe para te ajudar a escolher cor de roupa. Não é assim, tá? Eu, inclusive, recebo muitas perguntas, né? Ontem eu falei alguma coisa para vocês sobre isso. Mulheres que estão fazendo a transição aí da cor de cabelo, né? Eu quero assumir os meus cabelos brancos, ou eu quero deixar mesclado, mas eu quero deixar um tom assim mais grisalho. E vem para fazer o curso comigo, ou me procuram como seguidoras, né, para tirar essa dúvida. O que eu falo é o seguinte, gente, eu realmente apoio quem queira deixar o cabelo branco, tá? Eu acho que isso é uma opção da pessoa, a gente precisa respeitar. E parar com aquela chatice, né, de ficar falando, você não acha que vai envelhecer? Não faz isso. Gente, a pessoa, né, precisa ser livre para fazer essa escolha e para assumir realmente o grisalho se ela quiser. A minha opinião é a seguinte, faça isso, com certeza, se você quiser, se sentir bem, mas eu acho que você deve procurar artifícios para que o cabelo grisalho não te desfavoreça, não te envelheça. Porque vamos ser sinceros, gente, envelhece, envelhece. É uma coisa natural, né? A gente não pode deixar de perceber isso. Mas aí que eu falo o seguinte, essa hora que entra a coloração pessoal na sua vida. Se é que, né, você não procurou antes, nessa transição eu acho que seria super legal você fazer. Por quê? Estando com o cabelo grisalho, se você usufruir de cores que vão te favorecer, de metais que vão te favorecer, de maquiagem que vai te favorecer, tudo melhora. Então, você pode assumir o cabelo grisalho com certeza, que se você tiver com esses artifícios em dia, tá tudo bem, a sua imagem não vai ficar desfavorecida. Outra coisa que o pessoal sempre me pergunta,
você tem um curso só de coloração pessoal, fala, eu só quero saber a minha paleta de cores, eu já sei me vestir bem, eu quero só saber a paleta. Não, pelo seguinte motivo. A consultoria de imagem e estilo, pra mim, gente, é muito maior, tem um conteúdo muito mais abrangente do que só a paleta de cores, né? A descoberta da paleta é só uma etapa do processo, né? Você precisa aprender como se vestir bem de uma forma geral, na minha opinião. Saber as melhores modelagens para você, sabendo qual é o seu biotipo físico, saber comprar de forma assertiva com o seu estilo pessoal, saber qual é o seu estilo pessoal, sabe? Esse conhecimento, esse autoconhecimento é super importante. Então não é você usar só uma cor que te favoreça. Se, por exemplo, a blusa que eu tô usando aqui no caso não tiver de acordo, a modelagem não tiver de acordo com o meu biotipo, se a combinação que eu fiz com essa calça não tiver de acordo, se essa roupa, se essa blusa não tiver de acordo com o meu estilo pessoal, não adianta nada, né? Então, tudo isso são pilares da consultoria de imagem e estilo que precisam andar juntas com a descoberta da paleta de cores, né? No curso que eu ministro, né, que é um curso online, e vou estar com as inscrições abertas no final do mês, já vou falar sobre isso com vocês. Vocês vão aprender a identificar o seu tom de pele exatamente qual é. E baseado nele, você vai identificar a sua paleta de cores, junto comigo, tá? E depois disso, o que é melhor? Porque não para por aí, né? Depois disso, você vai aprender como aproveitar todas essas cores a seu favor e também aprender a fazer, aí agora entra o círculo cromático, como fazer as combinações entre cores. Porque aqui até então a gente tá falando só da parte de cima, né? A gente não tá falando da parte de baixo. Com o círculo cromático, que eu ensino lá, eu ensino também técnicas para você aprender como fazer as melhores combinações. Lembra que a gente estava falando da natureza? Né? A natureza é a nossa maior fonte de inspiração, gente. É a maior fonte de inspiração para você fazer as combinações entre cores no seu look. Porque ali, ó, na natureza é tudo muito harmônico, né? Então as combinações estão ali pra gente apreciar e pra gente copiar, pra gente se inspirar. É uma beleza, né? Olha. Olha lá o verão. E aí, existem técnicas para isso, porque eu sei que às vezes, muitas vezes, você tá aí com as suas roupas, no seu guarda-roupas, às vezes cores, né, que você pode misturar e você não tem ideia de como combinar essas cores de forma que elas fiquem harmônicas, que te tragam um look harmônico. E essa é uma das maiores dúvidas que eu vejo, pelo menos nas minhas alunas, dificuldade para combinação. Então, saibam que existem técnicas para isso. A gente não vai ficar parada só na parte de cima, tá? O azul, por exemplo. O azul que eu tô usando aqui e todos os outros tons de azul, igual o círculo cromático traz pra gente, ó, né? Todos os outros tons, eles podem, por exemplo, serem combinados com o verde. E quando ele é combinado com o verde, forma-se uma combinação que a gente chama de combinação análoga. São cores que estão lado a lado dentro do círculo cromático. Então, você sabia que o verde com o azul é super harmônico? E que, você que tá me escutando aqui, tá me olhando falando assim, eu nunca usaria esse tom de azul que a Marina tá usando, eu sou mais discreta e tal. Você pode combinar qualquer tom de azul que você quiser. Então, pode ser um azul marinho, pode ser um azul bebê, que é super suave, super discreto. Você pode combinar com o verde, com qualquer tom de verde que você queira. Aí é que mora a brincadeira, porque às vezes a gente olha e fala, nossa, mas um look assim, ó, são cores, pra mim eu acho que é muito combinar um tom de verde assim com um tom de laranja. Eu sou discreta pra isso. Mas saiba que esse tom de verde pode ser um verde menta, pode ser um verde militar, que é mais discreto. E esse tom de laranja não precisa ser esse tom. Pode ser um terracota, que é um laranja bem fechado. Então, assim, as ideias começam a surgir. Uma gama de possibilidades enorme à sua frente, né? Basta você realmente ter o conhecimento para saber usar as cores ao seu favor, de forma a valorizar a sua imagem. Qual é a imagem que você quer passar? É uma imagem mais discreta?
Então a gente vai usar cores mais suaves, mais claras ou mais escuras, só que cores mais não tão aparecidas assim, né? Então, para todo mundo tem uma aplicação, mesmo que você seja mais discreta, ou você que está começando quer iniciar nesse mundo de cores e quer se jogar nas cores, quer sair um pouco da monotonia dos seus looks do dia a dia, quer começar, por exemplo, com uma blusa assim do jeito que eu tô usando hoje. Eu tava a fim de usar uma cor diferente. Não precisa ser uma cor tão gritante, pode ser uma cor mais profunda, igual essa minha aqui, que é da minha paleta, como eu falei pra vocês. Mas então, vamos investir para saber quais são as cores exatas para você. Não é? Eu tenho um livro aqui, vou até pegar para vocês verem. Deixa eu ver onde tá. Ele tá aqui guardado, mas é um livro meio que de cabeceira meu. E é um livro que eu sugiro como bibliografia básica complementar do meu curso. É esse livro aqui, ó. A Psicologia das Cores, tá? Quando eu comecei a estudar sobre coloração pessoal, que eu fiz os meus cursos e tudo mais, eu comprei esse livro e ele fala tudo sobre cor, como as cores afetam a emoção e a razão. Então esse negócio, gente, de que cor mexe com a gente, é verdade, tá? Não sei se vocês acreditam nisso, mas a cor tem o poder de mexer com o seu humor, com a maneira como você se relaciona no seu trabalho, com a sua família, com os seus amigos. E por isso eu sugiro esse livro. Eu acho muitíssimo interessante. Aqui fala sobre cada cor de forma específica e como essas cores podem influenciar a nossa vida de uma forma geral. E eu gosto de falar sobre isso justamente porque eu vendo cores, né? E isso tudo que eu falei aqui hoje para vocês trouxe um sentido muito grande para a minha vida. Porque lá atrás, antes de estudar sobre isso, eu era uma pessoa que só usava preto, cinza, branco, bege, jeans. De vez em quando, um verde militar, assim, bem apagadinho. E olhe lá. E assim, eu não estava acostumada com cores, né? Às vezes eu olhava e falava, nossa, eu acho que eu nunca vou usar isso. E à medida que eu fui estudando, que eu fui, né, interagindo com isso tudo, eu comecei a experimentar. Porque a questão é essa também, né, gente? A gente tem que, se você realmente quer mudar, se você realmente quer conhecer um pouco mais de cor e usar a cor, você precisa em algum momento começar a experimentar alguma coisa. E por que não começar a experimentar dentro das cores que realmente vão te favorecer?